De uma forma simples, Jesus caracterizou aquilo que Ele faz na nossa vida. Quando nós cremos que Ele morreu por causa dos nossos pecados, cremos na ressurreição. Então a morte e a ressurreição são os pilares do Evangelho. E louvamos, agradecemos a Deus porque aceitamos esse convite. E esse convite nos faz ter uma vida produtiva. E esse estudo que vocês estão recebendo, cujo título é Vida Frutífera, está dentro dessa síntese que Jesus fez. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, insistindo com vocês, o vínculo que existe entre você ter uma vida produtiva e um sucesso na oração. E cada dia mais nós percebemos como precisamos de ter eficiência, eficácia nas nossas orações. A realidade da vida faz com que nós estejamos constantemente pensando como é importante você ter resultados na oração, fundamentado na palavra. Então, vida frutífera, resultado, oração efetiva, oração eficaz, um contato com Deus verdadeiro, com respostas que nós necessitamos, com soluções que só Ele pode dar. E nós vimos que é possível ter algumas convicções, algumas certezas. E quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele nos fala mais do que convicções, ele fala de plena convicção. Então nós podemos ter plena convicção. É isso que nós precisamos? Plena convicção, porque dúvidas é que não faltam para o ser humano. Mas quando nós vamos para a palavra, quando nós vamos para a oração, quando nós estamos na igreja de Jesus Cristo, o que acontece? Plena convicção acontece na nossa vida. E nós vamos ver algumas convicções. Nós já vimos, por exemplo, que é possível ter certeza da salvação. João 5,24, Romanos 8, de 38 e 39, nada nem ninguém nos separa do amor de Deus. Posso ter certeza da vitória, porque mesmo agora sendo salvo, ainda sou pecador. Então eu preciso ter certeza que eu vou vencer os meus instintos, o meu temperamento, a minha maneira de ser, as minhas convicções, os meus pressupostos. Eu estou aqui para vencer. Então a vida é um constante vencer, é um constante resolver questões importantes. A vida é isso. Nunca diga que você quer ser o mesmo. Então eu quero ser diferente de ontem. Amém? Então eu preciso ser diferente de ontem, porque Deus me fez para crescer espiritualmente, e se eu cresço espiritualmente, vou crescer emocionalmente, vou crescer na vida social, nos meus relacionamentos. Então, não existe tentação além das nossas forças, e Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Vocês já viram isso, né? Certeza do perdão, mesmo sabendo que Jesus morreu por causa dos meus pecados, os crentes ainda carregam um passado, uma história que faz com que ele se sinta culpado. Então o que a Bíblia fala? Não se lembre das coisas passadas, vamos para frente. Passado você tem que lembrar as vitórias que Deus já nos deu, as vitórias que Deus deu para o povo de Israel, as vitórias que Deus colocou na minha e na sua vida. Então eu posso lembrar disso, mas lembrar de coisas que vão me trazer sentimento de culpa, que vão fazer com que eu tenha uma vida sobrecarregada. Então é muito importante para você ter uma vida produtiva, uma vida construtiva, uma vida que possa fazer bem para você e para o seu próximo. Você precisa ter certeza do perdão. Portanto, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então são alguns textos para a gente não guardar, não esquecer mais. E na última vez nós vimos o poder da oração. Então a oração tem poder. E um texto fácil, vocês não esquecerem, nós vimos esses dias, Efésios 3, de 13 a 21. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós vimos na semana passada Marcos 11, de 24 a 26, que a oração, quando nós oramos, nós já dizemos: Senhor, o Senhor já nos atendeu, da forma que eu preciso, não da forma que eu quero. Tudo que pedis de oração, creio que já o recebesses, e quando estiveres orando, perdão. Quem perdoou essa semana? Quem exercitou o perdão? Então, está relacionado com o coração. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos aí com o quê? Certeza do poder do Espírito Santo. Certo? Então,
É claro que o Espírito Santo usa o poder da palavra, o Espírito Santo usa o poder da oração, o Espírito Santo usa o poder da comunhão, mas tanto o relacionamento construtivo, o relacionamento que nos faz tão bem, que é o quarto pilar que eu tenho falado para vocês, né? Da saúde, Prêmio Nobel de 2009, atividade física, e um dos pilares é rede de apoio, ou grupo de apoio, como você possa chamar. A igreja é o melhor grupo de apoio que existe. Existe melhor grupo de apoio? Não existe. Por quê? Porque eles têm pessoas diferentes, pessoas com problemas, pessoas com soluções, problemas que oram por você, orar uns pelos outros para serem curados. Então, não existe lugar mais produtivo, mais construtivo para nós do que essa rede de apoio. Mas tanto o poder do Espírito Santo se manifesta na palavra, quando eu leio a palavra, quando eu estudo a palavra, quando nós oramos e quando nós temos comunhão uns com os outros. E comunhão não é apenas estar aqui. Comunhão é você conseguir perdoar, você conseguir ter paciência. Bom, nós vamos pensar em 3 aspectos importantes que nós vamos ver na pessoa do Espírito Santo. Então, todo mundo tem convicção que o Espírito Santo é uma pessoa. Pai, pessoa, Filho, pessoa, Espírito Santo, pessoa. Porque existem doutrinas aí dizendo que o Espírito Santo é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem uma identidade. Ele ama, ele pode ser resistido, ele corrige, ele nos encoraja. Nós vimos hoje que ele faz com que a gente lembre de tudo aquilo que Jesus nos disse. Ele foi chamado por Jesus de Consolador. A palavra Consolador está relacionada àquele que está junto com você. Mais do que junto, nós sabemos que ele está em nós. E nós lemos lá em Isaías, depois em Lucas, que o Espírito de Deus está sobre nós. Então, um poder impressionante que nós vamos ver no poder do Espírito Santo é o poder de criação. O que diz Gênesis capítulo 1, versículo 2? O Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que significava se mover? Alguns dizem que esse termo no hebraico é semelhante à galinha que faz o quê com os ovos? O que ela faz? Ela está incubando ali, não está? É uma incubadeira. Então é a mesma ideia, ali criando. Só que o nosso Deus criou tudo do nada, Ele já tinha criado tudo e o Espírito Santo então fez com que houvesse a criação. Tudo que você puder imaginar na criação, o Pai estava junto, o Espírito Santo estava junto e João nos fala que Jesus estava junto. Mas o poder de efetuar, poder de organizar, porque vocês percebem aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que ele foi um poder organizador. Então ele organiza a minha vida. Como nós precisamos de organização, né? Então nós vemos um poder criador, ele continua fazendo coisas impressionantes nas nossas vidas e fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então qual é o poder que eu tenho que lembrar que o Espírito Santo tem? O poder de criar. Então ele continua criando o quê? Criando soluções para a minha vida. E como Jesus disse, mais uma vez, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, para ele poder fazer com que vocês lembrem de tudo aquilo que eu vos disse, e tudo aquilo que eu ensinei, e tudo aquilo que eu fiz. E nós sabemos que o que Deus fez através do seu Filho, continua valendo para os nossos dias. Qual o poder que nós vemos na pessoa do Espírito Santo? O poder de salvar. Vocês lembram que salvar está relacionado com cura, salvar está relacionado com resolver questões importantes, não é apenas uma cura espiritual, uma cura total, está relacionado com resgate, remissão, uma palavra muito ampla, né? Então, um poder que é um poder de glorificar a Deus, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, lá no Abacuque, quando nos fala desse poder, é o poder do Espírito Santo. Então, é um poder de salvar. E quando você vê esse poder de salvar, nós temos um resumo muito preciso na carta de Tito. Quando Paulo escreve a Tito, ele nos dá como que o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Capítulo 3, versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres.
Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador. O que é regenerador? Poder criador, poder de fazer nascer de novo. E renovador da pessoa do Espírito Santo, que foi derramado abundantemente nas nossas vidas através de Jesus. Quando o poder do Espírito Santo começou a atuar de uma forma abundante, como nós vemos nos nossos dias? Primeiro na pessoa de Jesus. Nós já tínhamos visto, por exemplo, Otoniel. Ele foi revestido do poder do Espírito Santo. Sansão, né, que é o mais conhecido. Mas o poder do Espírito Santo ficou muito claro na pessoa de Jesus. E depois de ele ter ressuscitado, ele passou quantos dias aqui conosco? 40 dias. Subiu aos céus. Só que antes de subir, o que ele falou? Recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós vemos muito claro aqui que além de ter feito com que nós pudéssemos nascer, como Paulo diz através da carta que escreve a Tito, ele fez com que nós pudéssemos agora ser renovados continuamente, que, outra palavra que pode ser muito usada, fomos santificados. Crescimento espiritual, então acontece quando nós reconhecemos que o Espírito Santo está fazendo isso nas nossas vidas. Então, poder do quê? Poder de salvação, que nós vamos ver muito aqui. João 16 nos fala que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Do pecado pelo fato de algumas pessoas não crerem. Qual é o pecado que não tem perdão? Uma coisa que muitas vezes assusta muitos crentes. Qual o único pecado que não tem perdão? Não crer em Jesus. Todos os demais pecados, como nós já vimos aqui, se você confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, todo pecado tem perdão. Isso, claro que não nos leva a uma vida de viver pecando, pelo contrário, quanto mais você reconhece quanto que Deus te ama, mais você vai querer pecar menos. Mas então, o que acontece aqui? O pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Quando ele convence alguém do pecado e a pessoa fala, não, eu não quero. Então ele se convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creio em mim, Jesus explica. Do juízo porque eu vou para o meu Pai. Então, até ele voltar, a possibilidade das pessoas receberem o perdão. E hoje nós vivemos, depois de termos sido criados em Cristo Jesus, depois de sermos regenerados e renovados pela ação do Espírito Santo, nós recebemos a salvação, agora nós precisamos de sustentação. Aqui que vem o X da questão de hoje. Como que eu vou conseguir manter a minha vida produtiva, frutífera, só através do poder do Espírito Santo? E aí quando você pensa no poder do Espírito Santo, nós temos que ir lá para Gálatas e ver que você, como ser humano, como crente, ainda está sujeito a viver as obras da carne. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, ódios, né? Contendas, bebedices, glutonarias, então homicídios. E quando você pensa em homicídio, preste atenção nisso. O que João fala a respeito do homicídio? Aborrecer um irmão é homicídio. É estranho, né? Porque ele leva a questão para muito mais profunda do que apenas a morte física. Nós, com a língua, nós ferimos as pessoas, não ferimos? A Bíblia fala isso. Então, aqui, quando você pensa na sustentação que o Espírito Santo faz na sua vida, ele vai fazer com que você consiga vencer as obras da carne, as obras do ser humano, as obras dos nossos instintos, que são modulados pela ação do inimigo e que são modulados pelo mundo em que a gente vive, que quer nos influenciar, mas que nós temos que assumir a nossa responsabilidade.
Por isso que fala que são as obras do eu. O eu faço, eu quero, eu consigo. Eu desejo. E eu vou fazer para satisfazer o meu desejo. E como é que nós somos sustentados? Nós somos sustentados pela ação do fruto do Espírito. Então vocês veem aqui em Gálatas, deixa bem claro que essa sustentação é uma sustentação que vem dessa luta entre a carne e o Espírito. E nós estamos vivendo isso no nosso dia a dia. Então é uma questão do nosso cotidiano, né? E graças a Deus que esse cotidiano tem sido com muitas vitórias. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrária ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que podem fazer com que vocês não obedeçam. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, superstições, né? Ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, que são divisões, não é? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Somos vitoriosos ou não? Pelo fruto do Espírito. Como é que você vence isso? Todos os dias você tem que lembrar que o fruto do Espírito é, e já memorizaram? Amor. E amor é o que é? Paciência. Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, respeito pelo próximo, bondade, ter uma vida mais íntegra, mais honesta, fidelidade, a fé que vem de Deus, é a fé que você pode exercer sendo fiel a Deus e às pessoas. Depois, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha aqui, impressionante, né? O que o Espírito Santo faz na vida da gente. Só que eu preciso todos os dias entrar em contato com a informação. Só a informação, tanto vai, é o martelo que Deus usa, né? Martelo e o fogo. A minha palavra é como fogo e é como o martelo. Então é um contato todos os dias. Se for o caso, você digita lá, imprime e coloca bem grande na sua sala, no seu quarto, no guarda-roupa, na porta do guarda-roupa, fruto do Espírito, amor, alegria, até memorizar. E todos os dias nós precisamos lembrar disso. Ah, mas eu já sei. Continua dizendo, amor, alegria, paz. Certo? Então, nós vemos aqui, hoje, nós reconhecemos que Deus nos criou, reconhecemos que Deus nos salvou, agora reconhecemos que Deus tem poder para sustentar a nossa vida, melhorar a nossa vida. Quem não precisa melhorar a vida? E aí nós temos uma aplicação importante, né? Jesus falou que ele ia fazer com que o Espírito Santo nos lembrasse de tudo aquilo que ele havia dito, tudo aquilo que ele havia feito. E aqui nós temos o segredo entre aspas, né? Como ser cheio do Espírito Santo? Vocês agora. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. A palavra aqui, esse termo embriagar com vinho, é você ter uma personalidade totalmente mudada, adulterada, alterada pelo vinho. Mas não é necessariamente o vinho. Qualquer coisa que nós fizermos e que comprometer o nosso comportamento, ele usou uma comparação, na verdade. Então, não precisa necessariamente beber para você ficar fazendo coisa errada. Ele fala que nós fazemos coisas erradas, fazemos o que não devemos, sem usar nenhum tipo de álcool. Então, não vos embriagueis com vinho, você não tem um comportamento semelhante àquele que bebe, mas enchei-vos do Espírito. E aí, como é que a gente fica cheio do Espírito? Tem que travar a língua, né? Quantas coisas nós falamos sem necessidade. É difícil você não pensar, mas o problema é quando nós pensamos e falamos. Agora, é claro que Deus quer que a gente mude os nossos pensamentos. Então, quando você vai lá para Efésios capítulo 5, você vê que é uma sustentabilidade que vem de um exercício do controle do falar. Tome muito cuidado aquilo que você fala para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, porque aquilo que nós falamos tem uma repercussão poderosíssima, tanto para o bem como para o mal.
Então, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cantos espirituais. Então, tem que mudar todo o padrão da nossa fala, todo o conteúdo da nossa fala. Salmodiando ao Senhor de todo o coração, dando sempre graças a Deus. E um item que muitas vezes nós esquecemos, submetendo-nos uns aos outros no temor a Cristo. Cada um com a sua função, respeitando a função do próximo. A gente não presta atenção nisso, mas eu sou crente, então eu faço o que eu quero. Não, nós não somos, nós temos que ser submissos, submetendo-nos uns aos outros no temor a Cristo. Então, você no teu trabalho, você é funcionário, você respeita o teu chefe, não é que você vai concordar com tudo que ele fala. Como cidadão, você respeita as tuas autoridades, não porque você concorda com tudo que elas fazem. No casamento, você respeita o papel do esposo, o papel da esposa. Não é que um é melhor que o outro, os papéis são diferentes, mas é um respeito, uma consideração, uma valorização. Então, ser cheio de Espírito tem duas vertentes. O que você fala é aquilo que você vive na questão da submissão. Na igreja, vocês já viram como é terrível você ir contra a igreja? Todos nós já fomos, né, às vezes, contra uma autoridade da igreja. É sofrimento na certa. Por quê? Porque é falta de ser cheio do Espírito. E aí as coisas começam a dar problema na nossa vida. Então, essa vida produtiva que Deus quer nos dar está realmente muito relacionada com aquilo que acontece na nossa vida. E só depois que ele fala dessa sustentação que vem do Espírito, por eu mudar o meu padrão de fala, tem que mudar o coração então, né? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem que mudar o coração, não tem? E aí depois, a gente submetendo uns aos outros, respeitando a autoridade, respeitando a função do próximo, o que vai acontecer? Aí você pode pensar em casamento. Só aí que dá para pensar em casamento. Mulheres submissas aos seus maridos, como uma igreja submissa a Cristo. Só aí que você pode pensar em maridos que amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Só aí que você pode pensar em pais que não irritam os filhos com o seu comportamento. Filhos que obedecem aos pais e cidadãos que têm uma vida saudável no contexto do seu país, da sua nação, do seu trabalho. Então nós agradecemos, louvamos a Deus, porque esse nosso Deus, Ele nos deixou o Espírito Santo. Uma questão muito importante. Toda pessoa que se converte, ela tem o Espírito Santo? Ou ela precisa de uma segunda bênção, como nós já ouvimos falar? 1 Coríntios, capítulo 12, 13. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Agora, dons diferentes, é claro que tem. Mas logo na igreja de Corinto, e depois muitas vezes na história da igreja, surgiram dúvidas de pessoas que diziam assim, não, você só é uma pessoa cheia do Espírito Santo se você falar em línguas. Tem alguma coisa a ver com a Bíblia isso aí? Vocês podem, então, quem tiver dúvidas, não, mas eu preciso falar línguas, porque senão não vou ser cheio do Espírito Santo. Aí, por favor, supliquem a Deus, estudem, mas estudem profundamente, muito, muito, muito. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Principalmente 14. Porque Paulo disse que ele preferiria falar o quê? 5 palavras. Que todo mundo entendesse, do que 10.000 em línguas. Então, o dom de línguas existe? Existe. Só que ele tem uma prioridade bem mínima na nossa vida. Chega ao ponto de dizer, para que você vai falar línguas se as pessoas não entenderem? E se você estiver falando línguas na igreja, de repente aparece uma pessoa, uma visita, porventura vão dizer que vocês estão loucos. Então isso é fundamental para a gente não cair em armadilhas de heresias. Então e orem, porque isso está indo para a internet, né? Mas também a gente tem que falar a verdade, né? A verdade dói, mas a verdade é necessária. Certo? Então, graças a Deus, porque como Paulo escreve aos Coríntios, Deus é poderoso para acrescentar toda a graça, para que em todo tempo, em todas as circunstâncias, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem de boas ações no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, oração silenciosa, estaremos nos despedindo.